Pode sentar, irmãos. Sempre que um salmo é incluído no nosso repertório, os irmãos sabem que a gente para ouvir a pregação naquele salmo. E hoje nós vamos parar à noite, a sequência de Atos, para ouvirmos a pregação no Salmo 114, que foi o último salmo a ser incluído aqui no repertório da nossa igreja. Não é interessante chamar salmo novo, né? Porque o salmo não é novo, o salmo é bastante antigo, mas é um salmo que foi há pouco tempo colocado no nosso repertório. Passamos algumas semanas estudando ele, como cantá-lo melhor nas quintas-feiras, reunião de oração e doutrina, e incluímos ele no final de semana passado. Então hoje nós vamos ver o que esse salmo fala a respeito do Evangelho do Senhor. Salmo 114 são 8 versículos. Quando saiu Israel do Egito, e a casa de Jacó do meio de um povo de uma língua estranha, Judá se tornou o seu santuário, e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Amém. Oremos ao Senhor, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, ó Senhor, que o teu Espírito seja em nosso favor utilizado para nos abençoar, para aqueles que ouvem, Senhor, desimpedindo os seus ouvidos, quebrantando o seu coração, seja para a salvação, para a santificação ou para qualquer outro fim que o Senhor deseja. Para mim, Senhor Deus, que vou expor o texto, que teu Espírito me tome completamente, para que nenhuma palavra que saia da minha boca seja minha, mas que proceda do Senhor. Se o Senhor fizer isso essa noite, nós estaremos muito agradecidos e abençoados, Senhor. Por isso te pedimos, ouve a nossa oração, fala-nos poderosamente, porque nós que somos teus servos queremos te ouvir. Amém. Particularmente, uma das festas assim sociais que eu mais tenho prazer de participar são os aniversários. São festas pequenas, geralmente são festas bem pequenas, bem particulares, você chama geralmente quem é muito próximo a você, pessoas que você tem intimidade, e até o motivo da festa é muito nobre, né? Você está celebrando ali a sua vida, o dia em que você nasceu. É uma data muito importante, uma data que Deus te deu o privilégio de viver, o privilégio de começar toda uma carreira cristã e de um dia ter conhecido o Senhor e acompanhar essa caminhada ano a ano. É muito bom, é sempre bom lembrar desse dia, uma vez por ano, e celebrá-lo. Nós até achamos estranho pessoas que passam pelo dia sem dar importância alguma. Com isso eu não estou dizendo que você tem que fazer uma festa de arromba para dizer que realmente dá importância ao aniversário, mas se você não dá importância nenhuma, é estranho, porque é uma data especial pelo menos para você. A gente se sente até lisonjeado com os nossos amigos, mandam uma mensagem no grupo da igreja, simplesmente a lembrança do dia do nosso aniversário, que é um dia importante. E existem aqueles também que têm uma segunda data a quem nós damos importância, e até importância superior, que é a data da nossa conversão. Eu sei que nem todos sabem precisar o dia,
Mas todo mundo sabe pelo menos o contexto, ali, a época em que você foi convertido ao Senhor. Nós devemos lembrar dessas oportunidades quando Deus nos tirou de um tempo de pecado, de miséria, e nos deu a bênção de crermos no Senhor Jesus Cristo, de sairmos da servidão de Satanás e passarmos a servir ao Senhor. Lembrar disso é muito importante. Celebrar isso é muito importante. É tão importante, irmãos, tão importante, que isso é feito todo culto. Se você não prestou atenção ainda, mas a ceia do Senhor, ou pelo menos todo domingo, no nosso caso, é o tempo em que nós paramos para celebrar exatamente este tempo. O tempo em que o Senhor nos deu a salvação pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós somos lembrados disso durante as pregações, somos lembrados nas orações, ou seja, o culto inteiro é uma lembrança desse tempo especial da nossa vida, quando o Senhor poderosamente nos resgatou. E existe dentro do saltério, né, como Lutero falava, o saltério é como se fosse uma mini Bíblia, uma pequena Bíblia. Tudo que você tem na Bíblia, você tem aqui em menor proporção nos Salmos. O saltério tem salmos específicos, salmos dedicados, uma seção dedicada à glorificação, né, à exaltação desse tempo em que o Senhor nos salvou, que são chamados salmos de Halel. Exatamente os salmos que nós cantamos aqui ao final da ceia. Vocês vão entender por quê. Quem fez essa organização no saltério, essa organização, pelo menos para a nossa época, né, descobriu essa estrutura do saltério, foi um autor muito conhecido chamado Palmer Robertson. Ele tem um livro que foi recentemente traduzido chamado O Fluxo dos Salmos. O Fluxo dos Salmos. Se eu não me engano, em português ele foi editado pela Cultura Cristã, se eu não estiver errado. Esse livro é fantástico, porque ele vai apresentar justamente essa seção onde o Salmo 114 está, mostrando o porquê que essa seção ela exalta a obra da redenção, a lembrança daquilo que Deus fez pelo povo. Você olhar, né, para o início do Salmo 114, fala exatamente sobre isso. Quando Israel saiu do Egito. Então, Palmer Robertson vai nos levar à estrutura desses salmos, que vão do 111 até os 117, que são chamados de Salmo de Halel. Por que são chamados assim? Deixe sua Bíblia aberta, por favor. Acompanhe comigo essa estrutura. Por que são chamados Salmo de Halel? Porque essa palavra Halel, que unir da palavra do nome Deus, que o diminutivo do nome Deus, Iá, é exatamente aquela expressão que você chama aleluia, ou aleluia. Ou seja, louvem a Deus. Existe uma seção nos Salmos, que é exatamente essa, do Salmo 111 até o Salmo 117, que é chamada Salmo de Halel, que são os salmos que glorificam a Deus. Observe, ele diz, imediatamente após a terceira maior coleção dos salmos de Davi, que vai do 108 até o 110, nós temos 6 salmos de aleluia, que são balanceados entre um e outro. Veja como é que é esse balanço dos salmos aqui, nos salmos de Halel. Do salmo 111 ao 113, a primeira parte do balanço, e do 115 ao 117, a segunda parte. Ou seja, o salmo 114, que é exatamente o salmo que nós estamos trabalhando, ele é que faz o balanço, ele é o fiel da balança. Aí o autor continua. Perceba, os 2 primeiros salmos, ou seja, olhando para a sua Bíblia, o 111 e o 112, eles têm a expressão aleluia no início dos salmos. Observe, começa o 111, aleluia, de todo o coração, rendei graças ao Senhor. No 112, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Então, 111 e 112 começa com a expressão aleluia. Eu achei interessante que mais na frente ele vai falar que esses salmos, o 111 e 112, têm uma segunda característica, que é cada verso ele é seguido da letra correspondente ao alfabeto hebraico. Então, logicamente, na Bíblia hebraica, aí você não vai achar
mas o primeiro verso é o Aleph, depois o Bet, e assim por diante. Então, cada verso do Salmo, ele é composto pela primeira letra do alfabeto, né? Mostrando a estrutura que esse Salmo tem. Depois ele diz, o Salmo 113, veja, o Salmo 113, ele tem aleluia no começo, veja, verso 1, e no fim. 111 e 112 só no começo, 113 no começo e no fim. Aí ele diz, já no Salmo 114, não aparece a expressão aleluia, porque esse é o ponto do meio. Existe uma forma bíblica de mostrar um tema que é por uma estrutura chamada quiasmo. Os irmãos já ouviram falar. É a palavra, a letra ri em hebraico, em grego, que é mais ou menos o X. Então, no encontro das duas pernas do X, você tem um ponto central, que é o Salmo 114. Ou seja, o Salmo 114, que não tem a palavra aleluia, é exatamente a temática dessa sessão. Somente pela estrutura como ele foi colocado. Ele diz, o quiasmo que foi arranjado aqui, nesses 7 salmos, ele dá corpo, né, a esse primeiro grupo de salmos de aleluia, do livro 5. Veja só, nós estamos aqui no 5º livro dos salmos. Existe o primeiro livro, do 1 ao 41, do 42 ao 70 e pouco, assim vai. O 5º livro começa do Salmo 107 até o Salmo 150. E na mesma estrutura que foi descoberta por esse autor, você tem a confrontação, o primeiro livro, o Messias contra Satanás, e toda a obra do Messias ela é desenvolvida até chegar na consumação. O último livro, que é o livro 5, nós estamos aqui, é a consumação da obra de Cristo. Ele está dizendo, isso aqui que está sendo tratado é a consumação da obra de Cristo. Aleluia, no começo do Salmo 111, 112, aleluia, 113, no começo e no fim, não tem aleluia no 114. Volta agora para o 115, aí você tem, não aleluia no começo, mas no fim, observe. O último versículo, verso 18, termina com aleluia. Isso acontece novamente no 116, aleluia. Já no 117 você tem louvai ao Senhor no primeiro verso, que é a palavra aleluia, como se fosse uma tradução da palavra aleluia, e no final, aleluia novamente. Então, os 2 primeiros, aleluia no começo, e depois no começo e no fim. Os 3 últimos tem no final, e o último de todos, né, desses 3, no começo e no fim. E no meio tem o Salmo 114. Aí ele começa a explicar o seguinte, veja. Na estrutura do último livro, que é o livro da consumação, do Salmo 146 até o Salmo 150, você tem 5 salmos que são doxologias, falando aleluia. Em todo o Antigo Testamento, você praticamente não tem a expressão aleluia aparecendo em canto nenhum. É basicamente própria dos salmos. E até no Saltério, só tem essas 2 ocasiões. Final dos últimos 5 salmos e esses salmos aqui que você acabou de ver. Aí ele diz, mas tem uma única vez que aparece a palavra aleluia fora desse livro 5º dos salmos, que é o final do livro 4º, que é o final da obra de Cristo, a descrição da obra de Cristo, o final dela, para começar a falar da consumação. Conclusão, por que tanta informação? Por que tanta estrutura? Para dizer que a obra do Senhor consumada deve ser sempre relembrada, porque é a obra que nos trouxe vida. E a vida que eu tenho é para louvar a Deus. Aquele que foi alvo da obra do Senhor Jesus Cristo, da consumação da obra do Senhor, precisa louvar a Deus na sua vida. O 5º livro é o livro da consumação da obra. O 5º onde você vai louvar a Deus. E esse salmo, do 111 até o 117,
É como se fosse uma antecipação do final do saltério. Por que essa antecipação? Ele ainda vai mais longe. Por que a antecipação do final do saltério? Porque esses salmos aqui, eles vão ter uma linguagem própria, que é a linguagem da saída do cativeiro. Quando Israel saiu do Egito. Ou seja, esses salmos, eles eram cantados no final dos sacrifícios. E são exatamente os salmos que nós cantamos aqui no final da ceia. Já perceberam isso? Quando o sacrifício era consumado, a obra de Cristo era consumada, então eles cantavam um salmo. Aí quando você vai lá para Mateus 26, verso 30, o texto diz assim, que ao final da ceia cantaram um hino, a tradução diz, né? Mas não é hino ali, a palavra é salmo. Imagine qual o salmo que Cristo resolveu cantar no final da ceia. Se não os salmos de Halel. Os salmos que foram colocados aqui nessa estrutura para falar da consumação da obra dele, não mais na saída do Egito, mas na consumação final, quando ele seria morto. E ele está instruindo os discípulos na ceia, na instituição da ceia. Para que eles nunca se esquecessem. Veja, é como um memorial. Fazer isso em memória de mim. Se você lembra do teu aniversário, meu irmão, e celebra o teu aniversário, como é que você vai esquecer de celebrar uma obra como essa, anunciada na estrutura do saltério? E essa obra precisa ser lembrada sempre, sempre. O balanço dessa estrutura dos salmos de Halel nos deixa o Salmo 114 no meio, porque o Salmo 114 ele é o tema da sessão. Quando Israel saiu do Egito. E a casa de Jacó, do meio de um povo de uma língua estranha, Judá se tornou o seu santuário. Por favor, não leia esse texto pensando, Israel é uma coisa, Jacó é outra coisa e Judá é outra coisa. Não, não são três povos diferentes. Mas é o mesmo povo que saiu do Egito. O povo que saiu de um povo de uma língua estranha. De onde é que eles estavam? Eles estavam no meio de um povo de uma língua estranha. Eles estavam cativos ali no Egito. E aí o autor que eu acabei de citar, Palmer Robertson, ele chama a atenção também para a linguagem que é usada aqui. Porque povo de uma língua estranha não é próprio da linguagem profética em relação ao Egito. Não é. Você não vai ver profecias ligadas ao Egito falando dessa maneira. Mas você vai ver sim, por exemplo, o profeta Isaías dizendo, né, que Israel seria cativo de um povo de uma língua estranha, falando dos babilônicos. Aí ele diz, por que mais uma vez o salmista fez? Porque ele usou uma linguagem lá da frente, aqui atrás. Porque ele está trazendo para hoje algo que vai acontecer lá adiante, unificando a história. Não importa se você saiu do Egito ou da Babilônia ou do Império das Trevas, a obra do Senhor é exatamente a mesma, a linguagem é que difere. É por isso que eu posso ler e cantar os salmos com essa linguagem, porque a linguagem da Escritura, ela tem uma linguagem própria, unificada. Unificada. Eu posso dizer que eu fui liberto do Egito sem nunca ter passado nem na porta do Egito. Porque a linguagem aqui é unificada. Eles estão tratando da Babilônia e usando a linguagem da Babilônia quando eles estão falando aqui da saída do Egito. Um povo que saiu de uma terra que falava uma língua estranha. É óbvio que aqui tem uma linguagem direta, né? Eles realmente não entendiam a língua nem do Egito, nem a língua dos babilônicos. É falado que para o israelita é como se fosse um balbucio. Eles balbuciavam algumas coisas, eles não entendiam nada. E o texto está dizendo que na saída deles, tanto do Egito
400 anos. Imagina, você passar 400 anos e dizer que aquele povo é um povo de uma língua estranha. Gerações já tinham passado. Como é que a língua é estranha ainda? E depois de 70 anos na Babilônia, como é que a língua ainda é estranha? É porque não é o idioma que está sendo tratado aqui simplesmente, mas é a forma de falar, é o modo de pensar. Eu posso passar 400 anos nesse mundo, eu não falo como o mundo, eu não penso como o mundo, eu não ajo como o mundo. Esse mundo tem língua estranha para o povo de Deus. E a nossa língua passa a ser a língua dos crentes. O nosso modo de falar, ele é moldado pela a regra de fé e prática que nós temos. É por isso, irmãos, que quando Pedro acompanhava ali a comitiva que levava o Senhor Jesus Cristo para a crucificação, 3 vezes disseram, ele fala como o grupo deles. Ou seja, Pedro falava como Cristo. Porque a linguagem de Pedro era a mesma linguagem de Cristo. Então, se os costumes dos crentes, e se a fala dos crentes é fala estranha para você, acenda uma luz amarela ou vermelha na sua alma, porque você tem algum problema. Ou seja, se você não ama as coisas que geralmente os crentes amam, se você rejeita as coisas que os crentes amam, então você tem um problema sério, porque você vai dizer dos crentes, esse é povo de língua estranha, eu não entendo nada do que eles dizem, não compreendo como eles falam. Você vai falar, por exemplo, sobre criação de filhos, eles dizem isso é loucura. Você vai falar sobre ter filhos em meio a um mundo como esse, ele diz, como é que a gente vai ter filho num mundo desse? É língua estranha. É um modo estranho de pensar. Então, meu irmão, que você passe, que você tenha uma vida longa de 150, 200 anos, mas não aprenda a língua desse mundo. Não pense como esse mundo. Não haja como esse mundo. Eu sei que as pressões são muito grandes, porque a gente vive todo dia em contato com esse povo. Mas Israel também era assim. Eles trabalhavam para Faraó. Eles tinham que ouvir e ver o modo deles trabalharem. E veja, isso é tão malicioso, isso é tão pernicioso, esse tipo de uso de Satanás para nos levar para o mau caminho, que no segundo exílio, que também é citado aqui, o babilônico, com 70 anos só, na hora de voltar, quando Deus diz assim, voltem para Israel, muitos disseram, não, nós não queremos voltar. Porque nós já nos estabelecemos aqui, nós temos comércio aqui, nós temos emprego. O que foi isso? Eles passaram por um processo de aculturação. Eles se enraizaram tanto ali na Babilônia, que quando Deus libertou o povo para voltar, eles disseram, eu não quero. Se você permitir que seu coração comece a amar as coisas desse mundo, e você diz, eu estou lutando contra o pecado. É porque eu estou lutando contra o pecado. O lugar que eu estou realmente é difícil, o meu emprego, ele toda hora me leva a pecar ou a pensar em coisas que são pecaminosas. Aí Deus lhe dá uma oportunidade de sair, você não consegue soltar aquilo ali. Então você já cedeu ao povo de língua estranha. Ou se você não ama as coisas que Deus ama, ou se você já prefere viver do modo como eles vivem. Deus diz, quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de uma língua estranha, ele está dizendo aqui, lembrem-se disso. Lá em Deuteronômio 8, ele diz, vocês vão se lembrarás do dia em que o Senhor vos tirou do Egito. Para que, ele diz, para que não se ensoberbeça o teu coração. Deuteronômio 8, a partir do verso 11. E você pense que foi a tua própria mão que te tirou dali. É por isso que todo domingo, irmãos, você vem escutar
essencialmente a mesma pregação. O texto muda, a abordagem muda, mas é essencialmente a mesma pregação. Você é pecador e você sozinho não sairia dessa condição. Para você se lembrar quando Israel nos tirou da terra do Egito. E aí veja, parece até que a linguagem é de voz ativa, né? Quando saiu Israel. Quando Israel saiu. Mas peraí, Israel saiu ou Israel foi tirado? Saiu ou foi tirado? É voz ativa ou passiva? Eu vi um pastor explicando isso aqui, eu achei fantástico. Ele disse assim, é como quando você o seu carro quebrou, você não sabe, evidentemente, consertar o carro, você levou o carro para o mecânico. Aí você chega em casa, aí a mulher diz assim, consertou o carro? Aí você diz, consertei. Mas peraí, você está todo limpinho, como é que você consertou o carro? Não é que nós consertamos o carro, mas é porque a nossa língua dá esse tipo de uso. Não fui eu que consertei, eu levei, mas eu chego em casa e digo, eu consertei o carro. Então Israel saiu do Egito, saiu. Como saiu? O Senhor tirou de lá com braço forte, com mão forte e braço estendido. É isso aí. Então quando eles saíram de lá, veja o que é que aconteceu no verso 2. Judá se tornou seu santuário, e Israel o seu domínio. Eles eram dominados por Faraó e eles habitavam no meio de um povo de língua estranha. O que é que mudou na vida deles? Agora já não habitam mais no meio de um povo de uma língua estranha, mas o Deus de Israel habita no meio deles. Quando eles saíram do Egito, o Senhor disse, construam um tabernáculo. Eu vou habitar no meio desse povo. Você imagina aqui que o chamado princípio Emanuel da teologia bíblica começa a ficar mais claro. Não começa aqui, mas começa a ficar mais claro. Porque a própria disposição do tabernáculo evidenciava isso. Quando eles paravam a caminhada, o tabernáculo era construído, né, ou erguido, montado, e as tribos ficavam ao redor do tabernáculo, para ficar claro, 3 tribos de cada lado e o tabernáculo no meio. Deus está no meio do seu povo. E aquele de Judá se tornou o seu santuário. Aí o Novo Testamento nos ensina a partir do apóstolo Paulo, porque vocês são o templo do Espírito Santo. Aí Mateus capítulo 1, no nascimento de Cristo diz, Ele é o Emanuel. A expressão, né, é uma junção de 2 palavras em hebraico. Im, que é a conjunção com, e El, que é Deus. Ou seja, com Deus. Deus conosco. Como é o nome de Cristo, Ele é Emanuel. O santuário de Deus está conosco. Ele veio habitar no nosso meio. E depois que Ele foi assunto ao céu, Ele disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, quando um crente lê ou canta esse salmo, o crente que já saiu do Egito, ou seja, já deixou o cativeiro do pecado, ele pode dizer também, Judá se tornou seu santuário, porque Deus habita conosco. E Israel é o seu domínio. Nós não somos mais domínio de Faraó, nós somos o domínio de Deus. Veja mais uma vez que a estrutura revela isso, porque quando eles saem do Egito, eles encontram o Monte Sinai. O que é que Deus dá no Monte Sinai? A lei. Eles passam a ser agora domínio de Deus. E aqui é um ataque direto, né, mortal contra o antinomismo. São aqueles que se levantam hoje em dia para dizer, nós não estamos mais debaixo de lei. Nós estamos agora no período da graça, a lei passou, lei nenhuma. Eles dizem isso. Não queremos lei. Não, o Senhor, quando se tornou o nosso santuário, nós nos tornamos o seu domínio. Antes nós éramos dominados por Faraó e vivíamos sob as leis de Faraó. Agora nós somos dominados pelo nosso Senhor.
E aí o apóstolo Paulo diz: não estamos debaixo da letra da lei que mata. Aí sim você vai entender a graça. A lei mata. Por quê? Porque aqueles que estão debaixo da lei sem graça, a lei vai matar. É o fim da vida, é a danação eterna. Mas para aqueles que têm um domínio de Deus, a lei vivifica. Porque pela morte de Cristo e por conta da obra, da perfeita consumação da obra e da justiça de Deus em Cristo, nós temos liberdade para fazer o que Deus deseja que façamos. O domínio de Deus não acaba com a liberdade do homem, promove a liberdade. Porque um trem não anda bem fora do trilho. Um trem só anda fácil quando ele está no trilho. E o nosso trilho é a lei do Senhor. Nós andamos tranquilamente, com liberdade, quando trilhamos no Senhor. Aí ele vem com imagens a respeito da obra de salvação. Veja, verso 3 em diante. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que coisa, né? Ele fala do mar, os montes e as colinas. O mar, o rio, os montes e as colinas. Qual é a imagem que ele está nos trazendo aqui? Veja, o contexto é a saída do Egito, consequentemente, qual foi o primeiro obstáculo que se colocou à frente do povo? O mar. Então ele começa a falar do mar como o mar fosse uma pessoa. O mar viu. Aí depois ele diz: o Jordão tornou atrás, os montes saltaram. Isso é a beleza da poesia hebraica, porque ela concede vida a coisas que são inanimadas. Então como é que o mar viu? O que é que o mar viu? Ele está dizendo que o mar, quando viu o povo de Deus e o próprio Deus vindo na frente do povo, ele bateu em retirada. O obstáculo que era intransponível, ou seja, a obra da consumação, da salvação, tinha um grande obstáculo na frente. Você não passa por dentro de um mar. Você não tem como, é impossível, meu amigo. Você já pensou? Você chegar ali em João Pessoa, aí você olha aquele marzão e diz assim: o mar vai se abrir. Eu vou passar a pé enxuto. Teve um aqui que disse numa época que ele ia passar por cima do açude velho. Não funcionou. Né? O mar não vai se abrir. Não é toda hora que isso acontece. Mas na hora da salvação, o mar se abriu. E aquilo que era um obstáculo, preste atenção nisso. Era um obstáculo o mar. Quando ele se abriu, o texto diz que virou 2 paredes de água. E eles passaram a pés enxutos. Então, o mar que era intransponível passou a ser uma ponte. Os obstáculos para a nossa salvação, Deus transtorna esses obstáculos para que sejam pontes. Se eu fosse pentecostal, eu ia dizer: Deus tira os obstáculos para que o povo dele passe e ganhe a vitória do outro lado. E de certa forma é verdade, mas a linguagem aqui é redentiva. Senão a gente vai baixar muito a linguagem para coisas desse mundo. A linguagem é redentiva. Qual é o pecado que pode te impedir de chegar no céu? Se Cristo já te tirou do Egito, nenhum mar pode te impedir. Aí eles passaram o mar, eles cantaram do outro lado, e agora eles seguem a jornada. Isso aqui é o começo da história. 40 anos depois, eles vão estar de frente para um rio. Aí ele diz: o rio viu isso e tornou atrás. Viu o quê? Viu o povo de Deus chegando e Deus na frente. O rio recuou. O que ele está dizendo é isso aqui. Claramente aqui em Abacuque, eu até anotei, Isaías 51:10 deixa claro que não foi
como alguns tentam explicar, né, os liberais ficam fazendo esse tipo de exercício. Não, na verdade o que aconteceu ali é porque em uma determinada época do ano o mar baixa, o rio baixa, eles conseguiram passar, né? E é interessante que eles dizem que baixou tanto que passava, não era pé enxuto exatamente, mas aí a água ficava basicamente na canela, na perna. Aí alguém disse, então o milagre é maior ainda. Porque depois que eles passaram, o exército de Faraó, né, foi inundado em água, morreu afogado. Quer dizer, se ele morrer afogado com água na perna, então pense num milagre grande esse. Não foi assim. Os profetas deixam claro, não foi assim. O rio, ele tornou atrás, ele recuou para o povo passar. Aí ele depois diz, os montes, veja o verso 4, saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros, ou seja, todo lugar difícil que eles olhavam assim e diziam, não tem como passar, é como se os montes fossem afastando para o povo de Deus passar. E veja, onde é que começou? No mar. Onde é que eles vão terminar? No rio e nos montes. Se o mar vermelho se abriu, quem é o Jordão para ficar na minha frente? Quem são os montes para ficar na minha frente? Você entende essa linguagem? São os montes, os obstáculos são altos, são enormes, mas eu vou passar, porque o Senhor, se for necessário, Ele afasta o monte. Então, meu irmão, seja qual for a dificuldade, seja qual for o pecado, a perseguição, a angústia no teu coração que faz você desanimar de continuar na jornada cristã, lembre-se disso. Porque se Deus abriu o mar, fez o rio voltar e os montes saltarem para o povo de Deus passar, o que Ele não fará por nós? O Novo Testamento diz, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, Filipenses capítulo 1. Deus não deixa a obra pela metade. Ele abriu o mar, Ele vai fazer tornar o rio Jordão e vai fazer até os montes saltarem. Você precisa crer nessa promessa. Aí ele começa a fazer pergunta retórica, né, para essas coisas. Verso 5. Que tens, ó mar, que assim foges, e tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, porque saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros do rebanho. Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. É irônico, né? O que é que está acontecendo, mar? Você não é tão voraz, não é tão forte. Cadê você? E você, rio, que sai levando tudo. E você, monte, que é desse tamanho, porque está correndo, está com medo. Só que aí são pontuais, né? São lugares geográficos pontuais. É o Mar Vermelho, é o Rio Jordão, são os montes e as colinas ali de Canaã. Só que o versículo 7 não fala mais sobre pontos geográficos específicos. Ele diz, estremece, ó terra, na presença do Senhor. Aqui é escatológico, meu irmão. Aqui é para o final dos tempos. Quando o Senhor vier, o Cristo da consumação desse salmo, quando ele vier, a terra vai estremecer. Não é o Rio Jordão, nem o Mar Vermelho. Então, se você tem dificuldade de ver a mão de Deus dirigindo a história, cumprindo os seus desígnios, olhe para trás e veja o que Ele já fez. Agora, olhe para frente e imagine que vai ser muito maior. A terra vai estremecer quando Cristo voltar. Não é só o Rio Jordão e o Mar Vermelho. Na presença do Senhor, do Deus de Jacó, do Deus de Israel, do Deus do Israel da igreja, nada fica na sua presença. Quem é teu inimigo? Me diga de quem você tem medo. De quem você tem medo? Dos juízes desse mundo
que nós temos visto aqui em Atos, que Deus tem desbaratado um por um na frente do apóstolo Paulo? Dos governantes que vivem todo instante perseguindo a igreja, mas que estão sendo usados pelo Senhor? Você tem medo de si próprio, dos seus próprios pecados? Olhe para o que o Senhor fez. Estremece, ó terra. Mas o último versículo diz: o qual, Deus de Jacó, que ele acabou de falar, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Obviamente ele está se referindo aqui ao que Deus fez na passagem do povo do Egito à terra da promessa. Eles tiveram sede e da rocha o Senhor converteu um lençol. Veja, não é um copo d'água, é um lençol de água. E do seixo, um tipo de pedra, um manancial. O que é preciso para satisfazer um povo que está saindo do Egito, passando pelo deserto e indo para a terra da promessa? Eles têm fome. Eles têm sede. Eles têm necessidades próprias dessa época. Aí a promessa não é só salvação que eu estou dando a vocês, não. Não é só assim, fiquem tranquilos, porque eu salvei vocês e vocês vão chegar na terra da promessa. Agora daqui para lá vocês vão se virando aí como podem. Não. Se for necessário, eu tiro água da rocha para sustentar meu povo. Vocês têm dúvida disso? Leiam a minha palavra. O Deus que te tirou do Egito é o mesmo Deus que vai te fazer na terra, até chegar à terra da promessa, mas vai cuidar pelo caminho. É o Deus que providencia trabalho, é o Deus que providencia família, é o Deus que providencia igreja, é o Deus que nos dá pastores. Tudo isso é obra da providência de Deus. O que é que vai te desanimar? O que é que falta? É o que ele está dizendo aqui. O que é que falta para os crentes? Se ele já deu Cristo, em outras palavras. Ele fez da rocha sair água? Quem é essa rocha? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. De quem é que Davi está falando aqui? A partir do verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e, veja agora, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra, de uma rocha espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. O que foi que o mar viu e se retirou? O que foi? Ele viu Cristo, o anjo da igreja. O que foi que o Jordão viu e retornou atrás? Cristo. Os montes viram Cristo. Todos os nossos inimigos, quando olham para nós, veem Cristo e batem em retirada. Aí a pergunta é: por que você ainda sente falta de alguma coisa? Beba da água que sai da rocha. Porque Cristo diz à mulher samaritana: se eu te der água, veja o contexto ali, ela ia todo dia buscar água num poço. Ele diz: se eu te der água e você beber da água que eu te tenho a dar, nunca mais você vai ter sede, ou seja, você vai ser satisfeita completamente. Ele diz em João 7, eu sou a água da vida. Eu sou a água da vida. Quem bebe dessa fonte nunca mais terá sede. Quem come desse pão nunca mais terá fome. Todos os elementos ligados à ceia do Senhor. Porque a obra da salvação
me faz crer na obra da consumação. E entre esses dois pontos, eu descanso na providência. Ele é a água que mata a tua sede. Você pode estar num deserto árido e o Senhor tira a água da rocha. Agora veja só, ele pode tirar de duas formas. Porque Moisés tirou duas vezes a água da rocha, vocês se lembram? Uma vez, Deus disse: Moisés, fere a rocha, porque eu vou dar água a esse povo que está tão inquieto. E Moisés foi lá e, obedecendo a Deus, feriu a rocha e saiu água da rocha. Deus deu água. E em outra ocasião, Moisés perdeu a paciência, é verdade, o povo pressionando demais ele. Aí Deus disse assim: Moisés, não é para ferir a rocha, fala a rocha e ela dará água. Mas Moisés estava tão, realmente assim, passou todos os limites. Ele estava com tanta raiva que ele pegou o cajado e feriu a rocha e saiu água também. Aí você diz: então tanto faz, né? Se Deus mandar ferir ou falar, vai sair água de todo jeito. Mas a diferença é: vai sair água em obediência ou vai sair água em rebeldia? Quando você pede ao Senhor as coisas, você pede descansa, crendo Deus vai tirar a água da rocha, ou você fere a rocha quando Ele manda falar? Por que Deus queria que Moisés ali falasse e não ferisse? Para ensinar o progresso da revelação. Agora a palavra. E para ensinar que o modo pelo qual Deus age é segundo aquilo que Ele prescreve. Agora bate. Agora fere. Agora Cristo faz uma laminha e cura o cego. Na outra Ele diz: veja. Então assim, as formas, Deus tem muitas formas de providenciar. Ou você descansa lembrando da obra da providência, você celebra essa obra maravilhosa e agradece ao Senhor e diz: Senhor, está aqui a rocha seca, se o Senhor quiser, o Senhor pode tirar a água. Ou então você vai tentar ferir e com rebeldia vai desagradar o Senhor. Lembre do teu aniversário, comemore o seu aniversário, mas nunca perca a maior festa da semana, quando no dia do Senhor nós vamos nos lembrar, quando nós saímos do Egito, quando Cristo se tornou o nosso santuário. Veja, ele diz lá em Mateus 28, verso 20, ele diz: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele cumpriu isso. O mar, o rio. Lembre-se daquela passagem onde ele está num barco com os discípulos e ele cai no sono. Os irmãos lembram dessa passagem? Cristo dorme e aí os discípulos ficam lá aperreados: acorde ele aí que o mar vai derrubar, vai virar esse barco. Aí ele levanta: que é isso, homens de pequena fé, por que vocês estão assim atordoados? Ele diz: mar, aquieta-te. Vento, silencia. Quem é esse que até o mar e o vento obedecem à sua voz? Quem é esse? Foi o mesmo que abriu o mar e que fez o rio voltar atrás e os montes saltarem. É o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, o que pode tirar da água, da rocha, água e saciar a sede e a fome do que é necessitado. Que o Senhor nos abençoe no cântico desse salmo, que é tão glorioso, à luz da palavra de Deus. Amém.